escritório de contabilidade ele tem aquela receita ordinária que é formada justamente pelos honorários que o contador, que a gente contrata com os nossos clientes. Um honorário mensal de um salário mínimo por mês, 2 salários mínimos, 3, enfim. E essa, então, é a receita fixa mensal. Agora, se nós tivermos uma atenção especial para a questão dos atos societários, obviamente, com certeza, a gente vai conseguir alavancar esse faturamento. Ao invés daquele valor fixo mensal que eu estou recebendo de honorários, eu vou melhorar essa receita, essa importante receita, essa indispensável receita, justamente com os atos societários. Olá, meus amigos contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui mais uma vez com meus amigos contadores Irapuã Negreiros e Breno Negreiros, e o assunto de hoje é como alavancar o faturamento do teu escritório com atos societários. Com a palavra, Breno Negreiros. Olá, pessoal, uma boa noite. É um prazer novamente estar com vocês aí, trazendo um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, especificamente nesse tema aí de atos societários. E faço votos aí que o assunto seja muito bem debatido e a gente consegue trazer muito conhecimento para vocês hoje. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Irapuã Negreiros, contador e empresário contábil, com 50 anos de atividades ininterruptas, e estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre atos societários, como alavancar a receita do seu escritório, como alavancar as suas receitas através dos atos societários. E falando em alavancar faturamento com ato societário, ninguém melhor do que Irapuã Negreiros para contar para a gente um pouco da tua história e explicar para a gente aí o caminho, o passo a passo, né, Irapuã? Para a gente também conseguir chegar aí aonde você chegou, ou pelo menos a gente tentar construir e alavancar o faturamento dos nossos escritórios aí com atos societários. Fala um pouquinho para a gente aí da tua caminhada, Irapuã. Perfeito. Eu sei exatamente a dificuldade que todo contador tem, tanto o contador em início de carreira, como também um contador já estabilizado, já com a sua carteira de clientes formada, mas sempre, com raríssimas exceções, diria eu, sempre ele vai ter dificuldade de grana, sempre vai precisar, sempre vai necessitar de melhorar o seu faturamento. É muita conta para pagar, gente. É aluguel, é conta de energia elétrica, é condomínio, é a folha dos funcionários, é o INSS e FGTS dos funcionários, e por aí vai. Então, sempre há necessidade de mais grana. Além disso tudo que eu falei, boletos e mais boletos, né? Então, o escritório de contabilidade ele tem aquela receita ordinária que é formada justamente pelos honorários que o contador, que a gente contrata com os nossos clientes. Um honorário mensal de um salário mínimo por mês, 2 salários mínimos, 3, enfim. E essa, então, é a receita fixa mensal. Agora, se nós tivermos uma atenção especial para a questão dos atos societários, obviamente, com certeza, a gente vai conseguir alavancar esse faturamento. Ao invés daquele valor fixo mensal que eu estou recebendo de honorários, eu vou melhorar essa receita, essa importante receita, essa indispensável receita, justamente com os atos societários. E como é que você construiu isso dentro do teu escritório, Irapuã? Como é que você exemplifica isso daí para a gente? Bom, veja bem, ainda falando sobre a dificuldade, né, de fazer faturamento, a dificuldade de fazer uma
uma receita extraordinária, a dificuldade de alavancar receitas. Para você ter uma ideia, eu, no início da minha carreira, quando eu tive o meu primeiro escritório em Copacabana, no Rio de Janeiro, já lá com uma carteira formada, aquilo que eu falei há pouco, já com uma carteira formada, eu já tinha lá meus 20, 30 clientes, provavelmente, já tinha uns 4, 5 funcionários, e a dificuldade financeira era tão grande. Por que essa dificuldade financeira também, né? Você não está recebendo, não está cobrando? Sim, a gente cobra. E então tem um orçamento, né? Eu tenho uma receita de 20 e tenho uma despesa de 15, hipoteticamente. Mas isso, meus amigos, todo mundo sabe, se todos os clientes pagassem no início do mês, pagassem os nossos honorários nos seus respectivos vencimentos. Mas a gente sabe perfeitamente que existem 2 itens importantíssimos nessa história. Primeiro, o atraso, né? E o segundo, a inadimplência efetivamente. Então, tem clientes que passa 3, 4, 5, 6 meses sem pagar. Então, se você tem aí 3, 4, 5 clientes num escritório pequeno, pagando com atraso de mais de 60 dias, você bagunça completamente esse orçamento. E eu estava justamente nessa situação, quando eu comecei lá em Copacabana, já com o escritório formado, já tinha uma carteira de clientes, já tinha lá um quadro de pessoal, tinha uma receita fixa interessante, mas, no entanto, me vi na condição, na necessidade de procurar um emprego de meio expediente para poder aumentar a minha renda. Nessa época, eu ainda não tinha descoberto, ainda não tinha me apaixonado por esse tema de atos societários, então estava atirando, né, para todos os lados para achar uma forma de faturar mais. E aí aconteceu algo bastante inusitado, digamos assim, que foi nessa procura. Eu dei uma sorte, encontrei um ex-patrão meu e foi onde eu fui convidado para voltar para o escritório onde eu já tinha trabalhado, para entrar como sócio, e aí, então, a coisa tomou outro caminho completamente diferente. E lá nesse novo escritório, um ponto fortíssimo do escritório era justamente atos societários. E nessa época você ainda não tinha essa visão, né, Irapuan, de que atos societários poderia ajudar a estruturar as contas do teu escritório que você tinha anteriormente, né? Não tinha visão nenhuma. Inclusive, diga-se de passagem, nessa empresa para a qual eu fui convidado a ir trabalhar como sócio, existia uma renda bastante expressiva com atos societários, porque era um nicho que aquela empresa de serviços contábeis explorava no Rio de Janeiro, estava muito bem colocada no mercado, porque era aquela questão, né, de fazer o acompanhamento de compra e venda de casas comerciais, padarias, restaurantes, boates, etc. e tal. Então, essa compra e venda nada mais é que uma cessão total de cotas de capital de uma empresa. Um grupo, lá, 4, 5 pessoas são as titulares das cotas de capital de uma empresa, vendem a totalidade dessas cotas de capital para um outro grupo. Como é que se faz esse negócio? Através de um ato societário chamado alteração contratual. E o forte dessa empresa na qual eu trabalhei primeiro como empregado e depois como sócio era justamente essa atividade de dar assessoria aos empresários da época na compra e venda de casas comerciais. Quer dizer, então eu estava já praticando atos societários, mas ainda, eu confesso, bem limitado. Só fazia alteração contratual de cessão de cotas. Depois, com o tempo, é que eu fui abrindo essa visão, fui vendo, por exemplo, analisando um balanço, a empresa lá tem um valor expressivo de lucros acumulados, daí você vai fazer uma alteração contratual para aumentar o capital da sociedade, da empresa, vai cobrar extra por isso, e por aí vai. Irapuan, e o que eu tenho visto com alguns contadores que eu já tive conhecimento, que ao invés deles procurarem se especificar
numa área, de ter mais conhecimento numa área, como, por exemplo, o cara escolher atos societários e ser muito bom naquilo, para que ele possa gerar mais receita até com os clientes que ele já tem. Normalmente o que eu vejo é que às vezes o cara fica atirando para todo lado. Começa a atender uma padaria, depois ele atende uma construtora, depois ele começa a fazer imposto de renda à pessoa física, e ele vai atirando para todo lado justamente para tentar aumentar esse faturamento. Será que se ele, ao invés dele ficar girando essa metralhadora, ele focasse só em uma coisa, olha, vou focar só em atos societários e vou me tornar muito bom nisso, não seria uma receita melhor para ele aumentar esse faturamento, de repente até com os clientes que ele já tem? Eu concordo com esse seu ponto de vista que você está colocando. Agora, isso aí, Bruno, isso aí, o contador já tem que estar num patamar, né? Ele está escolhendo, está na base da escolha do ramo de atividade com o qual ele vai trabalhar. Obviamente que a gente tem que ir selecionando nichos, né? Aqueles nichos que a gente se adapta melhor, que a gente gosta mais. E eu acredito que a gente possa ter aí 4, 5, como vou dizer, 4, 5 atividades empresariais diferentes, né? Material de construção, hotel, restaurante, por aí. Independentemente dos nichos com os quais o contador está trabalhando, ele tem que estar focado em melhorar aquela receita de honorários que ele tem mensalmente. Ele tem lá uma receita de 30, 40 mil reais por mês, e aquilo, basicamente, é para cobrir as despesas do escritório e sobrar lá alguma coisa para ele. Então, se ele quiser ter uma renda melhor, se ele quiser ficar mais folgado, se ele quiser se capitalizar para investimentos e tudo mais, ele vai ter que buscar meios de alavancar essa receita, melhorar essa receita. Como? Atos societários. E tem diversas maneiras de você faturar em cima disso. O contador tem que estar atento. Vou dar mais um exemplo aqui. As sociedades limitadas, elas estão obrigadas por lei, está previsto no Código Civil, que, decorridos 4 meses do encerramento do balanço, a sociedade limitada deve fazer uma reunião de sócios para fazer a aprovação das contas do exercício. A lei fala em tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o resultado do balanço, lucro ou prejuízo. Muito bem. Isso está na lei, Código Civil. Só que a maioria dos contadores não se atentam para isso. Isso aí o cumprimento dessa lei, ele se faz através de um ato societário, através de uma ata de reunião de sócios. Entendeu? No mês de abril, mês de maio de cada ano, as sociedades limitadas são obrigadas a fazer essa reunião, e o que o contador vai tomar a iniciativa, porque o cliente não vai tomar essa iniciativa, ele nem sabe dessa obrigação que a empresa dele tem. Então, é o contador que tem que estar atento e de conversar com o seu cliente sobre isso, fazer essa ata e cobrar essa ata, atos societários. Então, você complementando aí um pouco o que o Irapuan falou e sintetizando, né? Então, por exemplo, hoje a gente está localizado aqui no interior da Bahia, aqui em Porto Seguro, nosso escritório, e a gente está muito nichado ali na área de empreendimentos imobiliários e hotéis e restaurantes, só que independente do nicho que você está explorando ali, esse conhecimento com ato societário acaba trazendo uma renda indispensável ali para o escritório complementar, né? Então, hoje, se você for ver no universo contábil, até tem outros segmentos, né, pai? Por exemplo, a questão da terceirização financeira, que é um outro tipo de serviço muito prestado dentro dos escritórios, e o ato societário vai muito nessa linha de raciocínio também, né? Que, independente do nicho que seja explorado lá, o contador ele precisa ter esse conhecimento para poder até trazer outras formas de soluções para o seu cliente, né? Eu acrescento mais uma coisa aqui, só como ilustração. Eu, quando trabalhava no Rio de Janeiro, né, quando eu voltei
como sócio para essa empresa onde eu comecei como empregado, eu tinha 2 sócios, eram 2 irmãos. E o sócio mais velho, na época, eu lá com meus 35 anos, e esse meu sócio mais velho já estava lá com seus 65 anos. E eu aprendi muito com ele, tinha umas tiradas assim bastante interessantes. E ele me dizia o seguinte: Irapuã, contabilidade, qualquer um sabe fazer. Contabilidade é a coisa mais fácil do mundo. Debita uma conta, acredita a outra e tem um balancete, tem que fechar. Agora, atos jurídicos, atos societários, não é qualquer um, não é para qualquer um. Então, procure aprender isso e faça isso bem feito, porque isso é o cartão postal, retificando, é o cartão de visitas do teu escritório. É onde você vai ganhar dinheiro e é onde você vai construir a tua reputação profissional. E eu tenho absoluta certeza que isso é uma verdade verdadeira. Irapuã, e aí eu lhe pergunto, ele falou isso para você mais ou menos há mais de 30 anos, acredito eu. Sim. E hoje, isso que ele disse para você continua sendo uma realidade? Continua sendo uma realidade, e eu diria uma realidade muito mais forte em função dos tempos em que nós estamos vivendo, né? As coisas mudam muito atualmente, em muitos negócios, a velocidade é muito grande. E nesse diapasão, nessa velocidade, são os atos societários que vão documentando os negócios que vão acontecendo. Não é só alterações contratuais, é constituição de empresas, é uma incorporação, é uma cisão de empresa, é uma ata de reunião de sócios, e por aí, entendeu? Constituição de novas empresas, aquilo que eu dei um exemplo para você anteriormente, quando estávamos no privado. O cliente pode ter a necessidade de abrir uma filial. O contador ele tem que verificar se é mais interessante abrir uma filial ou constituir uma nova empresa. Então, na verdade, é assim, muitas vezes o cliente ele tem o problema, mas não sabe explicar para você qual é o problema, não sabe qual é a dor exatamente, e muito menos o remédio. Então, você tem que estar atento a isso, tem que ter a sensibilidade de ver a dor do cliente e descobrir o remédio certo, através de atos societários, que vai resolver o problema do cliente. Na maioria das vezes, ele nem sabe que tem um problema, né? A gente Exatamente. Mexendo ali, fazendo a contabilidade, fazendo ali os atos societários, que identifica algum tipo de irregularidade, né? Eu até cito aí a questão uma empresa, né? Quando tem participação societária aliás, quando uma pessoa tem participação societária em mais de uma empresa, né? E aí o contador tem que ficar atento em relação a essa participação societária, quando a empresa está no Simples Nacional, que pode ser excluída. Isso aí tudo é articulado, é tudo solucionado através dos atos societários, né? Exatamente. Então, voltando, né? O que não fazer é não ficar atirando para tudo quanto é lado, procurar focar numa coisa mais pontual. Procurar... Irapuã, antes de você continuar dizendo para a gente como não fazer, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é pertinente. Eu estava conversando com alguns amigos algum tempo atrás a respeito de profissões que tendem a acabar. Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, hoje, não existe mais a profissão de cobrador de ônibus. Essa profissão se extinguiu. E pelo que eu converso com vocês e pelo que eu entendo, a profissão de contador, e principalmente de contador qualificado, que ele tenha conhecimento do que ele faz, que ele saiba assessorar o cliente dele, é uma profissão também que nunca vai acabar. Eles me corrijam se eu estou errado. Nunca vai acabar e, na minha opinião, a profissão de contador atualmente está super valorizada. O que vai acabar é aquele profissional que só emite guia, um emissor de guia, um fazedor de guia. Esse vai acabar, com certeza. Inclusive, o que existe hoje no mercado? A gente se depara muito com isso, né? Colegas que estão trabalhando por um preço irrisório, que é outro não fazer, não baixar preço para tentar buscar cliente. Isso aí é um caminho totalmente errado, né?
Então, o que temos? Uma determinada empresa com 5 empregados, com 2 contas bancárias, etc., 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 na nossa métrica, é uma empresa para cobrar, digamos, um salário mínimo por mês. Aí vem um outro colega e vai e cobra meio salário mínimo, menos que meio salário mínimo. Eu costumo dizer que esse valor que o cliente vai pagar por esse meio salário mínimo ou menos é caro, porque ele vai, mal e mal ele vai entregar guia. Sabe-se lá se ele vai entregar guia com o valor correto. Enquanto que nós entregamos serviços da área contábil, da área fiscal, da área de trabalhista, RH, consultoria, atos societários e por aí vai. Então, é aquele negócio, né? É o contador, consultor que o nosso colega Pedro Neri tanto fala. É aquela questão também, né? Eu acredito que quando o contador ele não tem o preparo e ele não tem o conhecimento que ele precisa ter, o único jogo que ele tem, a carta que ele tem na manga é preço. E aí ele tenta baixar esse valor do honorário justamente para atrair esse cliente, porque ele não sabe criar faturamento. Então ele baixa esse honorário para atrair cliente, mas aí ele não consegue fazer bem feito e se enrola ali na própria corda, né? Aí vai redundar no terceiro não fazer, que é a qualidade de serviço. Não adianta você baixar o preço, porque você não vai, com o preço baixo, você não vai conseguir ter um auxiliar, alguém para te ajudar. Então, você vai começar a fazer tudo na correria e a qualidade do serviço vai começar a baixar. E quando a qualidade do serviço começa a baixar, o cliente sente na hora e aí ele vai ver que você não é a pessoa que ele quer. E aí você vai perder o cliente. Mesmo cobrando pouco, vai perder o cliente. Então, o que é? Focar, nichar, procurar nichar dentro de uma janela que é possível realizar, né? Primar na qualidade do serviço, porque é aí que você vai, quando você começa a prestar um bom serviço, com qualidade, que o cliente percebe isso, a qualidade do serviço, e sente segurança na assessoria que você está dando, esse teu cliente ele vai começar a te indicar. E aí a tua carteira começa a aumentar sem você gastar um tostão em marketing, em propaganda, em nada disso. É a própria qualidade do serviço que vai te fazer aumentar a tua carteira de clientes. A partir do momento que você trabalha bem, que você faz um bom trabalho, um cliente, ele indica o outro. Exatamente. Indica o outro, indica o outro, indica o outro. E do ponto de vista de atos societários, como é que eu consigo fazer isso? O que eu devo fazer em atos societários para, além de alavancar o meu faturamento com os clientes que eu já tenho, eu consigo atrair novos clientes? Olha, eu diria o seguinte, que o colega ele tem que estudar atos societários, ele tem que estudar, tem que pesquisar, tem que aprender. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe o que é uma resolução de uma sociedade em relação a um sócio? Né? Eu não sei, Breno sabe. Pois é, mas com certeza, sem querer diminuir, muitos colegas não sabem o que é isso. Ou se sabem, não sabem como fazer. Na verdade, a resolução de um sócio em relação da sociedade em relação a um sócio. Isso está previsto no artigo 1031 do Código Civil. O que é isso? Como é que acontece isso? Eu e Breno, que não somos pai e filho, somos sócios, temos uma sociedade. Uma sociedade, digamos que Breno tenha 80% e eu tenha 20%. Muito bem. A sociedade foi muito bem durante algum tempo, tal, mas agora esse casamento, que é a sociedade, né, porque a sociedade nada mais é que um casamento, a sociedade começou a degringolar, a gente já não está mais se entendendo. A nossa relação como sócios não está boa. E eu, como um sócio minoritário, estou a fim de sair da sociedade. Então, qual é o protocolo, o que manda a lei fazer numa situação dessa? Oferecer as minhas cotas de capital para o meu sócio, porque ele tem preferência para a aquisição delas.
Aí eu chego, faço uma notificação ao Breno, ao meu sócio, né, dizendo que não me interessa continuar na sociedade, não estou feliz e quero sair da sociedade. Estou oferecendo a ele o direito de preferência para aquisição das cotas e aí eu falo para ele quanto é que eu quero receber e como é que eu tenho que dar o preço e a condição de pagamento. Muito bem, faço isso por escrito, conforme determina a lei, normalmente isso está escrito no próprio contrato social, e o Breno, meu sócio, vai ter 30 dias para resolver, para exercer o direito de preferência. Ocorre que o Breno não está interessado, não tem condições de comprar, não está interessado, e ele vai me responder. Olha, Irapuã, não tenho interesse em comprar, não quero comprar. Aí, o que acontece? Com essa resposta do Breno, ele me dá o direito de eu ir oferecer minhas cotas de capital fora, no mercado. E aí eu começo a falar com o corretor, começo a falar com os meus amigos, e o tempo está passando e nada acontece. Não consigo arranjar nenhum interessado que queira comprar as minhas cotas de capital nesta sociedade. E a relação está deteriorando. E aí é que entra essa solução, a resolução da sociedade em relação a um sócio. Comumente se fala resolução de sócios. O que é isso? Ao invés do Breno, que é o meu sócio, adquirir as minhas cotas de capital, é a própria sociedade que vai me pagar, vai pagar os meus haveres para mim sair da sociedade. Isso, obviamente, se a sociedade, não é o Breno, a sociedade, a pessoa jurídica, tiver recursos para pagar aquilo que eu quero. Então, hipoteticamente, eu pedi lá 30 mil reais, hipoteticamente, e quero receber em 10 parcelas de 3 mil reais. Aí, então, se a sociedade tem essa condição, a sociedade vai fazer o pagamento com recursos dela dos meus haveres, e aí faz uma alteração contratual de resolução de sócios, eu saio da sociedade com o compromisso da sociedade pagar as 10 prestações de 3 mil reais, tá? Isso vai constar no contrato que eu estou saindo, tá? E o capital da sociedade será reduzido no valor da minha cota e o Breno vai ficar sozinho na sociedade. Era uma sociedade empresarial limitada, como só tinham 2 sócios e ele vai ficar sozinho, essa sociedade vai se tornar uma sociedade unipessoal. E pronto. E aí, então, com esse movimento, fez-se o que o Código Civil chama de resolução da sociedade em relação a um sócio. É um ato jurídico bem sofisticado, pouquíssimo usado porque poucas pessoas conhecem essa solução, porque demanda para isso tem muita. O que mais tem aí é sociedades que não estão felizes, né? E não é tão fácil também vender uma participação societária. Mas olha que bacana, Irapuã estava explicando, né, dentro desse contexto aí de uma possível briga, né, entre os sócios da empresa, mas isso aí também pode ser usado estrategicamente. Imaginemos que nesse contexto aí, eu e Irapuã, a gente tem uma sociedade e, naturalmente, se eu for comprar as cotas dele, vai ter que ser um pagamento entre pessoas físicas, tá? Mas imaginemos que dentro desse contexto aí, em vez de Irapuã querer receber isso em dinheiro, ele quer receber com um imóvel que está dentro da empresa, ok? Então, pode utilizar aí a resolução de sócio como uma estratégia para receber, em vez de receber isso daí como um pagamento do sócio, receber um imóvel que está dentro da empresa como pagamento dos haveres, dessa saída dele da sociedade. Estou correto pelo meu pensamento, Irapuã? Sim, exatamente. O pagamento dos haveres tanto pode ser feito em dinheiro, como pode ser feito em bens móveis ou imóveis, desde que passíveis de avaliação, mas pode perfeitamente, sem nenhum problema.
Então, complementando, quando a pessoa tem esse conhecimento aí isso aí foi um determinado assunto bem específico dentro do tema geral de atos societários, que você pode utilizar isso aí estrategicamente para poder trazer uma solução para o cliente, que às vezes ele acha que ele pode receber, numa operação desse, ele acha que pode receber um imóvel que está dentro da empresa, mas se for só uma alteração for uma transferência de cotas entre sócios, ele não poderia receber, né? Que é uma operação entre pessoa física, né? Entre os sócios da empresa. Breno e Bruno, isso aí, esse ato societário aí, né, resolução de sócios, me leva a uma história um caso que eu vivi com um cliente. Ele tinha uma empresa, um empreendimento imobiliário, e ele tinha um sócio que era uma pessoa jurídica estrangeira. Então, ele era um estrangeiro naturalizado brasileiro, com visto de permanência, e tinha um sócio que era uma pessoa jurídica estrangeira. E aí lançou o empreendimento imobiliário, vendeu bem, mas lá pelas tantas, o sócio estrangeiro, essa pessoa jurídica, começou a fazer uma série de exigências, pedir prestação de contas muito minuciosas, que ele também não tinha lá muita organização e se estressava muito em ter que atender essas exigências todas do sócio estrangeiro e tudo mais. E, certa feita, ele levou para mim ver um relatório que o sócio estrangeiro pedia, assim, com uns 20 itens, né? Quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Enfim, realmente era bem rigoroso esse sócio estrangeiro. E ele mostrou para mim e perguntou assim para mim, como é que eu me livro disso, hein? Como é que eu me livro desse sócio? Eu disse, olha, se o teu sócio topar, tem aí uma solução, que é resolução de sócio. Como assim? O que é isso? Daí eu disse, a gente levanta os haveres dele e você oferece, você, como administrador da empresa, oferece essa solução de resolução de sócio, e ele vai receber 4 ou 5 unidades imobiliárias lá que pertenciam ao estoque da empresa. Pode isso? Eu não sabia, que bom, tal, não sei o quê. Daí fez continhas lá, tal, voltou para mim no dia seguinte. Então vamos preparar a notificação para o meu sócio, eu vou propor isso para ele. E fizemos a proposta da resolução de sócio, fizemos lá o levantamento, apresentamos o balanço, onde ficou evidenciados os haveres dele, e como a sociedade, no caso, não era a pessoa física, a sociedade ia reembolsar os haveres desse sócio estrangeiro. O sócio estrangeiro, no caso, a empresa, né, aceitou, foi feita isso, e eles ambos ficaram felizes da vida com a solução. E o contador ganhou uma grana legal, porque é um ato societário bem sofisticado, bem complexo, que dá para cobrar um honorário muito bom. E aí eu te falo, se você não tivesse esse conhecimento, além do teu cliente estar insatisfeito, você não teria recebido esse valor. Exatamente. Então, você faz... E mais, né, Irapó? Talvez esse teu cliente ele poderia ter ido pesquisar uma solução com outro contador. E nessa, de repente, você pode perder até o cliente se você não tiver o conhecimento exato. Com certeza absoluta. Consultar outro contador, consultar um advogado, e o contador perdeu o serviço, perdeu a oportunidade de atender o cliente, de mostrar o seu conhecimento, né? Mostrar o seu know-how em relação a isso. Aquilo que o meu sócio falou lá atrás, não sei quantos anos atrás, os atos societários bem feitos, com toda a correção, com toda a segurança para o cliente, é o cartão de visita, é aquilo que vai proporcionar você alavancar não só a receita, como alavancar a tua reputação profissional, porque a tua reputação profissional vai começar a aumentar, vai começar a melhorar em função das indicações que o teu cliente vai dar para
para os seus pares, lá para os seus colegas, para os seus amigos empreendedores. Meus amigos, eu preciso fazer uma pergunta coringa para vocês. Como o Irapuã começou lá com o exemplo, se vocês dois fossem sócios e tivessem ali que fazer uma resolução de sócios, e esse contador, do ponto de vista do contador aí que está no início de carreira ou que já tem alguma caminhada, mas que ele ainda não se deparou com esse tipo de problema, e ele já tem ali o conhecimento em atos societários para fazer essa resolução de sócios. Só que nós sabemos que o contador, ele não é... Se eu sou contador da empresa. Eu não sou o contador do Irapuã, eu não sou o contador do Breno. Aí vocês me corrigem se eu estou errado. Como eu, na posição de contador, como que eu me coloco dentro dessa... Às vezes pode haver um litígio ali, pode haver alguma desavença entre os sócios. Como eu me coloco como contador da empresa e não contador de uma das pessoas? Como é que eu faço esse discernimento? Como é que vocês me orientam com relação a isso e para a nossa audiência aí? Se eu bem entendi a tua pergunta, Bruno, o contador tem que se colocar como um mediador. Ele está vendo ali aquela sociedade que não está bem, né? Então, ele mesmo tem que falar com aquele sócio que se reporta a ele. Olha, estou vendo que você está com essa dificuldade aí, às vezes até o próprio cliente já trouxe essa dificuldade, né? O papel do contador não é tomar partido de ninguém, não. É ser o mediador, sabe? É o mediador, isso é importantíssimo, muito importante. É uma situação delicada que pode acontecer, né, no nosso universo aqui, né? E já aconteceu algumas vezes de a gente ver uma situação de conflito entre sócios da empresa ali, e a gente tem que atuar justamente aí como mediador, naturalmente, sem tomar partido de ninguém, do jeito que ele falou, e apresentando tudo que for solicitado, né? Porque você não pode, negar uma informação para um sócio de uma empresa por conta de outro que também não quer. É uma situação delicada, mas uma boa pergunta aí, como atuar aí, né, dentro desse... Nós temos realmente essa situação com muita frequência no escritório, mas a nossa lisura, a nossa transparência sempre fica muito, muito evidente, né? A gente faz questão de dizer, sem querer defender nem A nem B, queremos aqui ajudar a resolver a questão. E aí a gente apresenta as soluções, apresenta as sugestões, na grande maioria das vezes é aceita, e algumas vezes também não é aceita, mas é nosso papel fazer essa mediação. Era basicamente essa a minha preocupação, né? Porque, em primeiro lugar, o contador ele não quer perder o cliente, né? Mas ele também tem na cabeça dele que o cliente não é uma das pessoas da sociedade, das pessoas físicas, é a pessoa jurídica, né? E ele precisa, de repente, ali, ter ética nesse trâmite e não deixar de atender nenhuma parte nem outra, e como vocês me disseram, sem tomar partido. Seria isso. Exatamente. Lá no... Você fez uma pergunta lá, você fez uma pergunta anteriormente a respeito de acabar a profissão do contador, né? E eu me lembro, quando eu vim morar aqui em Porto Seguro, né, a convite do meu pai para trabalhar na área, teve um colega meu que ele era professor de matemática, e ele comentou isso comigo: professor de contador está fadada a acabar futuramente, né? E hoje, atuando na área com 20 anos de experiência aí na área, assim, acho que foi uma das piores besteiras que eu ouvi, assim, porque realmente não vejo como acabar a profissão do contador, e ainda me arrisco de falar que é uma das profissões mais importantes no cenário econômico do Brasil e do mundo, né? Com certeza. De repente vai acabar a profissão do contador emissor de boletos, né? E o contador, ele resolve problemas, ele vai estar cada vez mais procurado. Exatamente. Com certeza, é isso mesmo. Essa é a realidade. O emissor de guia vai acabar, isso não tem dúvida, já está acabando, né? Já está acabando, já está em final de carreira isso. Cada vez mais o contador ele tem que ser um estrategista levando soluções para o seu cliente. Você usou uma palavra aí muito interessante, estrategista. O contador tem que ser estrategista, e uma das grandes estratégias, um dos caminhos de estratégia do contador são exatamente os atos societários. Você vai conseguir traçar estratégias para resolver problemas, para viabilizar negócios através dos atos societários.
Bom, acho que é isso, né, pessoal? A gente trouxe aí mais uma live com um pouco desse tema aí de atos societários, trazendo aí mais especificamente para essa parte de resolução de sócios. Continue aí acompanhando a gente, curta, compartilhe esse vídeo e acompanhe a gente aí que a gente vai continuar colocando mais conteúdos aí para vocês aí. Ok, estamos encerrando por hoje. Foi muito interessante o tema de hoje, a conversa de hoje, e na próxima semana estaremos aqui falando sobre outro tema de interesse para todos os colegas. É isso aí, como a gente fala, né? O contador que ele tem interesse em alavancar o teu escritório com atos societários, eu acho que esse é o canal certo. E pintando dúvidas, ele pode mandar sempre aquela mensagem para a gente, seja lá no direct, no Instagram Message, que Irapuã e Breno estão sempre disponíveis aí para estar elucidando dúvidas do pessoal. Obrigado a todos e um abraço e até a próxima.